Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Winnicott Urgente. Este é um canal no YouTube, idealizado pelo professor Gélico Loparic, para difundir as ideias de Donald Woods Winnicott e também as atividades do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana. Hoje, os convidados do professor Loparic são Miriam Malziner, Flávio Faria e Silvia Bocaletti. Eles irão dialogar conosco sobre a criatividade e o brincar. Antes de apresentá-los, eu vou dar alguns recados das nossas futuras atividades. A nossa próxima live, ela será no dia 21 de agosto, e o tema será Identificação Cruzada. No dia 14 de setembro, teremos um curso livre, cujo tema será Winnicott na Pediatria Atual, com o professor Roberto Cooper. Vocês podem se inscrever no site do Instituto, que é o ibpw.org.br. No dia 25 de setembro, teremos também o 10º Colóquio Winnicott do Rio de Janeiro. Este ano, o tema do colóquio será maternidade. No dia 2 de outubro, teremos a primeira jornada sobre adoção, e o tema será Winnicott e a adoção. No dia 27 de novembro, acontecerá o colóquio de Campinas. Este ano, o colóquio de Campinas tratará do tema Variedades da Clínica Winnicottiana. E já temos também o tema do nosso colóquio mais importante, que é o colóquio internacional. Ele acontecerá no ano que vem, como sempre acontece no mês de maio, todos os anos. Ele acontecerá no dia 6 e 7 de maio de 2022, e o tema será a transmissão do legado de Winnicott. Convidamos a todos vocês para curtirem esse canal, inscreverem-se e compartilharem os nossos vídeos. Temos um outro canal de comunicação do Instituto, que também é um Instagram, e vocês podem encontrá-lo no @Instituto Winnicott. Bom, eu vou ler o texto de apresentação dessa live de hoje e depois apresentar os convidados do professor Loparic. A criatividade originária tem importância crucial na obra de Winnicott. Ela é ela que possibilita que as experiências da vida, sejam as que o indivíduo tem consigo mesmo, com outras pessoas ou com o mundo objetivo, ganhem um sentido pessoal, tornando assim possível o sentimento de que a vida está valendo a pena ser vivida. Essa experiência do viver criativo não se limita à execução de uma obra de arte ou a outros processos culturais. A criatividade, diz o autor, precisa ser reconhecida não tanto pela originalidade da produção, mas pelo sentido individual da realidade, da experiência. Herdeiro da criatividade, o brincar de uma criança, e só é brincar se for criativo, se origina no espaço potencial e se amplia no decorrer da vida para o território das artes, da religião, do trabalho criativo, etc. O fato é que a criatividade pode fenecer ou nem mesmo chegar a florescer e a vida, assim, perder o sentido de ser vivida. Nós trataremos de aspectos dessas questões, anunciadas inicialmente nessa introdução, e naquilo que Silvia, Flávio e Miriam nos trarão inicialmente, expondo questões que eles pensaram para tratar nessa live, ok? A dinâmica das nossas lives é sempre que cada convidado do professor Loparic tem em torno de 5 a 7 minutos para nos falar o que eles pensaram sobre o tema, e depois nós abrimos para o público fazer perguntas, ok? Bom, os convidados de hoje do professor Loparic são Miriam Malziner. Miriam é psicanalista, membro efetivo e analista de data da Sociedade
Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ela coordena seminários clínicos e teóricos em psicanálise e arte na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Miriam desenvolve atividades de desenho e ilustração, escreveu e ilustrou 2 livros infantis, pela editora Estúdio Aspas. Silvia Bocaletti é psicanalista pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana, é membro da International Winnicott Association, ela é analista corporal em bioenergética pela Sociedade Brasileira de Bioenergética do Rio de Janeiro. Silvia é psicomotricista, com mais de 40 anos na clínica com crianças e é autora de livros infantis. Flávio Delmato Faria possui doutorado em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, mestrado em psicologia também pela PUC de São Paulo. Ele é especialista em psicologia clínica, especialista em psicoterapia psicanalítica da pré-adolescência e da adolescência pelo Instituto Sede Sapiente. Queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Winnicott Urgente do professor Lopari, que é um prazer recebê-los. Conforme nós combinamos, quem começará a nos falar um pouquinho sobre o tema será a Miriam Maltziner. Miriam, bom dia, seja bem-vinda. Você tem em torno de 5 a 7 minutos para nos falar um pouquinho sobre esse tema, ok? Ok. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando dessa conversa, conhecer o Flávio, a Silvia. Então, já soube que a Silvia... Soube agora, né? Que a Silvia também escreveu livros infantis, então, provavelmente ainda vamos trocar figurinhas, né, Silvia? Mas... É a segunda live que eu estou participando e eu agradeço demais o convite do professor Loparic, da Elza, da Cláudia e todos que são responsáveis aí pelo canal, Amanda, Daniela, muito obrigada. Acho que tem que acontecer com um grupo se apoiando mutuamente, né? O tema de hoje ele é especialmente caro para mim. Como eu disse na outra live, eu não me considero uma profunda conhecedora do pensamento de Winnicott no sentido acadêmico, mas as ideias dele e o olhar do Winnicott está muito presente na minha clínica, né? Estudar também os processos criativos, para mim, foi uma forma de fazer uma integração entre as minhas atividades, a minha brincadeira, né, com as artes, com o desenho, com a ilustração e a psicanálise, né? Foi uma forma de ficar mais inteira. Para Winnicott, ser criativo é o mesmo que estar vivo, né? Ser e criar são coisas indissociáveis. Tem uma frase do poeta Manuel de Barros, né, que a maneira dos artistas tem uma precisão muito concisa e que eu gosto muito, que diz assim: tudo que eu não invento é falso. Ou seja, para que o mundo tenha realidade, é preciso que eu possa inventá-lo, criá-lo. Ser real em um mundo real implica nessa possibilidade de criar um mundo à minha própria maneira. A base para que seja assim começa lá nas primeiras relações com a mãe, porque é a mãe que vai apresentar o mundo ao bebê, vai se apresentar para o bebê e vai apresentar ele para ele mesmo, né? Através do olhar dela que o espelha. Então, é um processo muito delicado, que envolve uma coreografia muito delicada, em que o tempo do bebê precisa ser respeitado. O mundo ele vai ser apresentado de uma forma bem homeopática, né? Em pequenas doses, na exata medida da necessidade do bebê e respeitando o tempo dele, né? Principalmente esperando o gesto que procura, que busca, né? Winnicott chamou isso de gesto espontâneo. Esse encontro do objeto de necessidade ocorre como se fosse uma mágica, né? E alimenta a necessária experiência de onipotência na área de ilusão. Essa área de ilusão ela é fundante para o ser. E é nela, né, que está presente a capacidade de criar um mundo que, de fato,
já está lá para ser criado. Então, esse é o grande paradoxo. Paradoxalmente, o mundo objetivo, ele é alcançado dependendo de uma subjetividade muito bem constituída. Então, explicando um pouquinho como esses conceitos se inserem no meu olhar clínico. Quando eu estou com um paciente, eu procuro acompanhar o que ele busca, muito mais do que ele foge. Ao invés de acentuar os mecanismos de defesa, eu procuro entrar nesta área, na origem da relação dele com o real, e propiciar uma experiência em que, respeitando a singularidade dele, seja possível retomar esse gesto espontâneo. A maneira própria e única como cada indivíduo se organiza para lidar com as questões que surgem no viver, né, as dificuldades, essa maneira como ele se organiza que é o foco principal da minha atenção. Tem uma psicanalista que foi amiga de Winnicott, que é a Marion Milner, que compartilhava muitas das ideias com ele, eles trocavam muitas ideias, e principalmente na importância da área de ilusão, né, que eu acho que é o fundante do ser e de toda a capacidade de expressão. Ela tem uma expressão que é muito feliz, que é parte maleável da realidade. Então, a experiência, eu penso, proporcionada por uma análise, deveria proporcionar essa parte maleável da realidade, né, que ela abole os limites rígidos, né, de separação entre o eu e o outro. E ela vai acolhendo o paciente de tal forma que o analista é moldado, criado pelas necessidades do paciente. Inclusive, ela traz um exemplo que eu vou citar aqui como ilustração, de uma criança que brincava com fogo nas sessões de análise. E essa criança, ela atirava soldadinhos de chumbo para derreter no fogo. E os dois, né, analista e criança, ficavam ali observando aquilo. A Marion Milner dizia que o fogo incendiava a imaginação. E, em vez dela interpretar a destrutividade da criança, que derretia os soldadinhos de chumbo, ela falava na necessidade que ele tinha de dissolver os contornos, né? Quer dizer, destruir para poder emergir coisas novas. Então, a área de ilusão é o lugar da criatividade que se renova ao longo da vida e se traduz no espaço potencial, na transicionalidade. É o lugar de descanso, do potencial imaginativo, onde é possível suspender o julgamento que separa interno de externo, realidade de fantasia. É o lugar da brincadeira, que evolui na vida adulta para todas as atividades do campo da cultura e das artes em geral. É importante lembrar que a criatividade da qual Winnicott fala não envolve nenhum talento artístico, necessariamente. Ela é a criatividade do ser humano comum no cotidiano, que ele faz, assim, que você imprime a sua própria singularidade na maneira como você faz as coisas. Ela pode estar presente em fazer um bolo, na forma como você anda e até na forma como você respira. Pensando na brincadeira das crianças, brincar é uma atividade muito séria e comprometida, né? A brincadeira é o lugar da experimentação e do uso criativo da imaginação. Como disse antes, a área de ilusão ela é renovada ao longo da vida. Ela é perdida e recuperada, portanto, ela é instável. Quando a gente observa as crianças brincando, a gente pode ver que é comum a brincadeira acabar mal. Algo interfere no jogo livre, imaginativo, e alguém sai chorando, né? Quer dizer, traz um sofrimento. Às vezes os adultos precisam até ajudar a recuperar uma criança que tem um impacto de uma brincadeira que acaba mal. A magia do brincar se interrompe e a realidade invade. Na situação analítica, por vezes uma palavra, mesmo na análise de adultos, pode gerar essa quebra de ilusão e quebra a fluidez da conversa, causando impactos disruptivos. Uma palavra que, para aquela pessoa determinada em especial, pode remeter a grandes desastres. Eu vou finalizar trazendo mais uma vez uma palavra poética
que eu acho que ela é muito feliz em apontar essa precariedade, né, a instabilidade da área de ilusão e do poder, né, de acreditar que a vida vale a pena ser vivida. É uma letra um trechinho de uma letra da música Circo Místico, a letra do Chico Buarque. Diz assim: não sei se é um truque banal, se um invisível cordão sustenta a vida real. Quer dizer, ele acho que pega de uma maneira muito bonita esse invisível cordão que sustenta a vida real e que ele tem uma precariedade. E, portanto, ele precisa ser eternamente reconstruído. É o vir a ser, né, do ser humano. Então, eu paro por aqui e vamos conversar, né? Obrigada. Obrigada a você, Miriam. Com certeza sua fala vai frutificar aí em excelentes perguntas. As aproximações poéticas são sempre... elas fazem com que a gente passe a pensar melhor sobre essas questões. Essa frase inicial sua me impactou bastante, do Manuel de Barros: tudo que eu não invento é fácil, é falso, né? Pensando nessa questão da capacidade para ser criativo, né? Obrigada, viu, Miriam, pelas suas primeiras colocações. E eu passo agora a palavra para a Sílvia. Sílvia, você tem também de 5 a 7 minutos para nos falar um pouquinho sobre o que você pensou sobre esse tema, tá? Obrigada, Dani. Esses 5, 7 minutinhos me apavora. Eu fico igual criança. Não, a gente vai dar tempo de brincar, né? Mas vou tentar. O tema do brincar... Primeiro, quero agradecer o convite pelo professor Laparic, a Cláudia também, que me incentivou muito para estar aqui hoje, e dizer que esse tema é um tema que é o tema da minha vida. Eu acho que é o tema da vida de todos nós, né? Que quem não lembra de um brincar, né? E quem não se comove ao ver uma criança brincando, e se comove mais ainda ao ver uma criança que não está podendo brincar, que é o mais difícil de discriminar na clínica, se ela realmente não está brincando, ou se ela está tentando brincar, se ela está presa num beco sem saída, né? Ou se ela está presa na realidade objetiva, naquilo que estão esperando dela. E isso é muito comum no consultório, né? Então, esse tema ele tem um marco na minha trajetória profissional, né? Porque foi através desse tema que eu cheguei ao Winnicott. E foi aonde eu abandonei o referencial quantitativo do desenvolvimento infantil e passei a me debruçar nas questões referentes ao processo maturacional do amadurecimento pessoal. E essa visão mudou totalmente a minha clínica, o modo de ver o corpo, a comunicação e, consequentemente, a criatividade e o brincar, né? O Winnicott trouxe para mim uma nova direção. Eu, honestamente, já estava quase desistindo, não só em função de querer dar uma paradinha no meu tempo, fazer outras coisas, me dedicar aos meus livros de história infantil, né? Mas quando eu conheci o grupo de São Paulo e comecei a estudar o Winnicott como eu gostaria, me despertou muito, ou seja, mexeu muito com a minha criatividade e me deu uma solidez muito boa, muito grande para a minha clínica, né? Porque através dessa linha do amadurecimento, desse estudo mais formalizado, o brincar teve uma dimensão muito maior e uma compreensão muito, muito grande em relação à comunicação. Inclusive, para dar supervisão para o pessoal dos distúrbios de comunicação, as crianças chamadas hiperativas, rotuladas, tudo isso foi um crescimento muito grande. Então, a ênfase passou a ser na coesão psicossomática, na integração psique-soma, né, na comunicação silenciosa, pré-verbal, no direito de não se comunicar. E isso mudou totalmente a minha clínica, e daí para frente eu comecei a aprofundar os meus estudos, isso já tem bastante tempo, né, e a clínica foi me despertando novamente. A gente até conversou um pouquinho antes de começar, eu falei, poxa, agora que eu já estou com dificuldade de levantar do chão, eu estou cada vez mais com vontade de atender criança. Não é? Aí minha filha, mãe, faz musculação porque você não vai parar, você vai adoecer. E, na verdade, na pandemia, quase adoeci mesmo, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Nós temos que
nos reinventarmos a gente está tendo que se reinventar para poder trabalhar e continuar com criança, então está praticamente impossível criança pequena. Então, eu comecei muito também orientando os pais via online, e a criança, às vezes, aparecia junto com os pais. Então, a minha clínica também mudou, porque eu estava com um número de crianças pequenas, mudou bastante o foco no atendimento online. Bom, e aí, no meio dessa pandemia, eu trouxe como questão por que as crianças não brincam, por que tem criança que não pode brincar e por que umas brincam tão naturalmente, né? Essas, às vezes, também chegam ao consultório hoje. E isso aqui é curioso, porque a criança está brincando, está feliz, mas ela, às vezes, está sendo apressada por um diagnóstico, um distúrbio. São muitos os distúrbios hoje, né? E estão lá apressando a criança, e, às vezes, quando a criança entra e vê que ali ela vai poder brincar de uma maneira muito sensível, muito criativa, aí aquilo ali não demora quase nada. Às vezes demora mais porque a criança não quer ir embora, né? Ela diz, eu tive um menininho que chegou para mim uma vez e falou assim, não precisa mais brincar comigo não, fica só quietinha do meu lado. Você vê, né? Que espetáculo, que aula que é para a gente acompanhar esse movimento criativo da criança. E agora, na pandemia, eu estava dando uma orientação para um casal muito afetivo, uma criança sofrendo muito, porque ele foi alfabetizado durante a pandemia. E várias questões que já vinham, quando eu comecei a conversar com os pais, já vinham acontecendo, elas explodiram na pandemia, como muitos dos nossos pacientes, criança e adulto, e outros até o contrário, né? Explodiu a alegria de poder estar em casa brincando com alguns pais que têm possibilidade de brincar. Bom, mas essa criança, os pais começaram a me contar que ela estava muito nervosa, com 6 anos, ia fazer 6 anos. Muito nervosa, se machucando, se trancando no quarto, com cenas assim que eles estavam muito preocupados. Bom, e aí eu resolvi ir ao consultório. Foi a primeira criança que eu fui ao consultório, porque eu vi que realmente a criança estava muito precisando de ajuda. E os pais também. E aí, quando eu cheguei no consultório, que abriu a porta, que eu vi a criança com aquela máscarazinha, aquela coisinha pequenininha, com aquele olho vivo. Quando ele entrou no consultório, que ele começou a ver tudo, lógico, ele começou a procurar os brinquedos, né? Ele sabia o que ele estava fazendo ali. E aí, ele bateu o olho num dardo daqueles que ficam lá com aquela coisinha jogando, e falou assim, posso brincar com isso? Eu falei, claro que pode. Aí ele ficou, e ele queria, mas eu só quero no 100, eu vou acertar no 100. No número 100, que é o máximo ali. E aí ele fazia muito com a cabecinha assim, eu vi que ele estava com uma postura, forçando muito para acertar no 100. Mas eu tinha visto também, quando ele tinha entrado, que ele tem uma postura muito integradinha, um eixo, um tônus, sabe? Uma criança que mostrou saúde. Nisso que ele acertou no 100, ele ficou numa alegria, né? E aí ele começou a dizer que a cabeça dele estava doendo muito. Aí eu falei assim, mas essa postura também, né? Com essa cabeça assim, né? Ele disse, não, mas minha cabeça sempre dói muito. Aí eu disse para ele, são muitos pensamentos. Aí eu senti que ele se sentiu compreendido. E ele começou a andar para procurar outro brinquedo, e eu resolvi fazer o rabisco com ele, a técnica do rabisco. E ele adora desenhar, isso eu já sabia. E aí foi um espetáculo, porque ele me comunicou ali, ele deu ali, né? Não preciso entrar em detalhe dos desenhos dele, senão não vou parar de falar aqui, mas ele começou a me mostrar aonde que paralisou o amadurecimento dele, né? Que reverberou na pandemia, porque ele foi, através de um traço que ele fez, que ele puxou, ele disse que parecia um barrigão, e o barrigão tinha um neném dentro, com os cabelinhos igual da irmã, e dali ele começou até finalizar o rabisco dele e brincar de outra coisa. Não interpretei nada, né? Vi que ali tinha uma comunicação, né? Porque aí essa comunicação que vai abrir o espaço para ele brincar e que ele vai poder, né? Ele ser o criador, né? O próprio criador do espaço dele, né? Do espaço potencial que é a criança que cria, né? Não é um espaço que é plantado ali, como diz Lopari, que não é uma árvore, né? Um lugar que você planta uma árvore. E aí ele começou a brincar e pediu para vir mais uma vez. E o combinado foi
que a gente ia começar a fazer assim, conforme a necessidade, porque eles iam morar fora do Rio, num lugar, numa serra. E aí os pais trouxeram mais uma vez. Quando ele chegou, ele já brincou com blocos, que fazia uma cidade, montou uma cidade super bem arrumada, assim, mas ao mesmo tempo muito criativa, não tinha uma coisa obsessiva como tinha no início, e começou a fazer pontes, fazer túneis, né? E foi embora. Passaram-se 2 dias, a mãe me liga e manda uma mensagem. Primeiro ela mandou uma mensagem, depois que ela me ligou. Que ela estava impressionada, porque ele, no café da manhã, brincando, falando muito, foi chamado a atenção, ele saiu chateado, e aí ela disse assim, pô, vai começar tudo de novo. Aí ele vai se machucar, ele vai chorar, ele não lida com frustração. Disse que não, que ele voltou com um desenho e mostrou para eles o desenho, e já estava alfabetizado, né, que ele alfabetizou na pandemia, estava escrito: papai e mamãe, amo vocês, mas o que eu quero é brincar, 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 brincar. E dali, a orientação com os pais foi tudo de bom para aquela criança. E para mim também foi maravilhoso ter ido ao consultório para brincar com uma criança, né? E poder estar ajudando essa família na pandemia, né? E outras também. Silvia, já terminaram os seus 7 minutos, mas pode concluir, tá? Bom, então eu vou concluir, porque, na verdade, eu me estendi tanto, eu sabia, e queria trazer um outro caso, justo o contrário, de uma criança que ficou muito tempo ali tentando brincar, né? Mas eu vou finalizar com um trechozinho de um Winnicott que está no livro O Bebê e Suas Mães. Ele diz, né, ao falar das formas de comunicação, que ele diz: não me refiro a diversões e jogos ou anedotas. A interação da mãe com seu bebê resulta em uma área que poderíamos chamar de território comum, a terra de ninguém, que, na verdade, é de cada um. O local onde se oculta o mistério, o espaço potencial, que pode se transformar em objeto transicional, símbolo da confiança e da união entre o bebê e a mãe. Portanto, não se pode esquecer as brincadeiras, onde nasce a afeição e o prazer pela experiência. Então, agora vamos para o debate do Flávio e depois para o debate. Muito obrigada. Obrigada a você, Silvia. Caso clínico é sempre muito importante para a gente entender o que a gente diz teoricamente, né? E o que você trouxe nos leva à futura discussão depois, talvez com o público, ou entre nós 4 aqui na nossa conversa, sobre essa questão de por que momentaneamente uma criança tem o seu brincar inibido ou interrompido por um tempo. E a gente sabe também que isso não acontece só na clínica com criança, acontece na clínica com adulto. O Flávio vai falar agora um pouquinho da clínica, né? Dessa questão da inibição da capacidade para ser criativo, né? Da interrupção na capacidade para brincar com a vida, né? E esses assuntos já tem, inclusive, bastante perguntas sobre isso aqui, que depois eu vou repassar para vocês três, tá bom? E agora eu passo a palavra para você, Flávio. Bom dia, tudo bem-vindo. Bom dia para todos. Bom, claro, eu quero agradecer o convite que me foi feito, né? Agradeço ao professor Luparic, a Elza, a Cláudia, a Daniela, a Amanda, que está nos atendendo, todo o pessoal do suporte também, da equipe de suporte que nos sustenta aqui nesse trabalho. E eu não sei exatamente se eu vou falar sobre a questão dos bloqueios agora, tá, Daniela? Mas eu estava pensando aqui, né, que das dificuldades, né, que às vezes a gente encontra na clínica, etc. E eu lembrei de um caso do Winnicott, que eu gosto de citar esse caso, aliás, já está virando meio lugar comum nas minhas falas, que é um dos casos que ele cita dentro de um outro caso, como exemplo de uma situação, que acho que até usei isso na fala que eu tive no colóquio. De uma paciente que contava, uma paciente adulta, que contava para o Winnicott que é uma experiência muito traumatizante que ela teve, que ela estava na praia com a mãe,
e ela era uma menininha na época, ela estava na praia com a mãe, e aí, de repente, ela olhou o chão ali e encontrou uma conchinha. Encontrou uma conchinha, e ela foi pegar a conchinha, e essa conchinha levou a outra conchinha, e a outra conchinha, e assim por diante. Ela foi indo, pegando conchinhas, né? Eu estou falando a minha versão do caso aqui, tá? Ela foi indo para frente, pegando conchinhas, e quando ela chegou e olhou assim aquela praia, aquele mar, aquele céu, etc., e se sentiu meio perdida ali. E olhou para trás, correu para a mãe. Correu para a mãe. Encontrou a mãe, correu para a mãe. A mãe pegou, abraçou, né? E brincou um pouco com ela e a colocou no chão. Ela disse para o Winnicott, foi muito bom quando minha mãe me abraçou. Mas se ela tivesse me segurado no colo um pouco mais de tempo, eu teria chorado de alegria por tê-la reencontrado. Mas ela me colocou no chão rápido demais. Então eu nunca mais pude encontrar minha mãe. Bom, eu estou pensando aqui, por que eu usei essa ilustração inicial? Para falar um pouco da questão da confiabilidade. Né? Da confiabilidade que se tem que ter, que a criança tem que ter, o ambiente confiável, o ambiente expectável, que tem que suportar o brincar, que se mistura muito em alguns momentos com o sonhar também. Né? Este brincar de uma criança livre, que pode ser criativa porque ela brinca, e inclusive dá conta, dependendo do nível de amadurecimento dessa criança, de algumas tensões e etc., neste processo do brincar. Quando essa criança pode contar com a presença da mãe ou de quem a substitua adequadamente, essa confiabilidade já está garantida, né? Não só na presença, mas nos gestos espontâneos também desta mãe, que sustentam o brincar dessa criança e podem acolher o susto, vamos dizer assim, desta criança, né, quando ela se percebe se afastando desta mãe. Não é quando ela se percebe num processo de afastamento, mas ela encontra a mãe para onde ela pode voltar. Com o tempo, é claro, esta mãe vai ficar incorporada, essa constância, essa confiabilidade vai ficar incorporada, e na vida adulta esperamos que todos nós possamos ter um lugar para onde voltar, né, dentro de nós. Né? Até quando os pais já forem só lembranças e assim por diante. Mas para garantir isto para pacientes que não podem ou que não tiveram essa experiência, eu preferi falar alguma coisa aqui, mas depois a gente pode falar de outras coisas ao longo do... Quem pode garantir? Obviamente o analista, né? O analista pode garantir, né, em diferentes níveis, esta experiência de confiabilidade, ou que se perdeu ou que nunca aconteceu. Mas qual é o requisito básico? Do meu ponto de vista, é claro, para que o analista possa garantir, né, através do uso do setting, através da criação de um espaço de confiabilidade, este lugar, né, onde o brincar possa acontecer. O Winnicott diz que na terapia de adultos o brincar continua acontecendo. Só que ele ocorre através da escolha das palavras, né, de modos e comportamentos e etc., diferente de um brincar infantil, mas que na essência permanece sendo o mesmo. O analista precisa encontrar ou ter permanecido nele a criança que ele foi e que também brincou, e que sempre deve estar vivo. Você tem que primeiro encontrar a criança em você, de alguma forma. Claro que isso vai se modificando ao longo do tempo e da linha do amadurecimento, mas essa criança em você tem que estar viva. Né? Esse espaço de confiabilidade teve que estar
garantido e incorporado, para que você possa dar ao outro agora esta relação de confiabilidade, construir essa relação de confiabilidade e de estabilidade, onde o outro, se não sabe brincar, possa brincar a partir da constância, da segurança, da confiabilidade, da permanência, do ritmo que você, por ter a criança viva em você, pode oferecer por uma questão de se reconhecer também nesse paciente que precisa brincar. Só vou concluir, acho que 30 segundos eu concluo, Daniela. Eu vou tomar aqui, roubar uma experiência de uma colega nossa que fez uma experiência com autistas, e eu não vou comparar escolas, nada disso aqui, só uma experiência bastante diferente que eu tomei conhecimento através dessa colega, que ela fez essa experiência dentro de uma escola de uma linha bem diretiva, né, bem comportamental e etc., onde ela usava recursos de um brincar livre e solto com as crianças. E, surpreendentemente, esses autistas, inclusive alguns que eram absolutamente refratários, né, tinham que ser mantidos sob regras rígidas, etc., etc., estabeleceram com ela, nesse brincar com panos, umas coisas bem livres que ela fazia, estabeleceram com ela uma relação assim, eles passavam a procurá-la quando ela chegava, e todos, quase incondicionalmente, iam ao encontro dela e se envolviam nesse brincar, um brincar sem regras. Não era um jogo, era um brincar. O Winnicott enfatiza o brincar em si, não o respeito às regras de um jogo, coisa assim. É isso que nós temos que ter em primeiro lugar, vivo dentro de nós, para depois podermos oferecer também essa experiência transformada num espaço de confiabilidade que a gente costuma chamar de setting. É só isso que eu queria dizer. Tá ótimo, Flávio, obrigada. Eu vou repassando para vocês agora as questões, já desde o início da fala da Miriam, já tem várias questões e comentários, né? Eu vou indo aqui mais ou menos pela ordem, direcionando para vocês três, mas como isso aqui é uma conversa, vocês fiquem à vontade de abrir o microfone para falar o que vocês três quiserem, tá bom? Uma primeira pergunta veio de uma web espectadora chamada Priscila Freitas. Ela nos faz a seguinte pergunta: como o analista pode trabalhar com o paciente visando o gesto espontâneo? Algum de vocês três gostaria de começar respondendo essa pergunta? Como o analista pode trabalhar com o paciente visando o gesto espontâneo? Bom, eu posso falar e depois peço meus colegas para complementarem. Não é que o analista vai trabalhar visando o gesto espontâneo, né? Ele aguarda o gesto espontâneo da expressão criativa do paciente, né? E isso pode acontecer de várias maneiras, né? Não só um gesto bonitinho, delicado, nada disso, uma expressão artística, alguma coisa assim. Pode acontecer de uma maneira muito surpreendente, né? Porque através desse gesto espontâneo que ele vai começar a se colocar em comunicação com o seu analista, né? Então, a gente não visa, né? Expandindo isso para o brincar, como o Flávio falou, não é uma coisa que você vai lá para desvendar os nexos inconscientes, interagir dessa forma. Você vai trabalhar para que ele possa se sentir, como ele falou no final também, gostei muito dessa fala no final, né? Que você proporcione um set que ele possa usufruir dessa criatividade originária e chegar ao brincar, né? E aí eu gostaria de ouvi-los também em relação a isso. Posso colocar? Concordo que a Silvia disse que o analista não visa, né, o gesto que ocorra, ele não faz nada dirigido para que aconteça o gesto espontâneo, mas ele se coloca em disponibilidade, né, e com a capacidade, principalmente, de esperar. Então, na medida em que ele dá espaço para o outro se usar o espaço de uma maneira própria,
o movimento vai surgindo naturalmente, né? Então, é uma observação cuidadosa de você estar atento a pequenos detalhes. E, às vezes, o gesto está num pequeno detalhe. Eu queria só, além de responder a pergunta, trazer uma associação com a fala do Flávio, que ele trouxe essa situação tão bonita, né, da paciente que conta a experiência dela na praia, que tem um livro chamado A Onda, é um livro infantil de imagens, de uma autora chamada Suzeli. E ela, assim, sem imagens, ela conta uma experiência de uma criança brincando na praia. E ela mostra que a mãe chega com a criança, então a mãe está na primeira cena e depois a mãe volta só na última cena. Porque o tempo todo a criança está sozinha, brincando, mas parece que a gente sabe que a mãe está ali, né? Então, a criança experimenta a água, ela leva um caldo, ela brinca, ela se assusta, ela volta. Parece assim que a experiência dela no mar conta o que poderia ser uma experiência completa de análise, né? Até que, no fim, ela pode ir embora e a mãe está lá esperando. E o tempo todo tem uns passarinhos acompanhando a menina, né? Então, é uma maneira também, assim, muito poética, né, ilustrativa, de contar como uma experiência completa pode acontecer, né, e permitir que o gesto esteja ali. É isso. Esse livro é maravilhoso. Estava até olhando aqui na minha estante se eu achava para mostrar para o público. Eu também fico encantadíssima com as ilustrações desse livro. E é exatamente o que o Flávio falou, sim, é no encontro com a mãe, né, que a criança encontra a segurança necessária para ela poder ser criativa, né, para ela encontrar o mundo também, né, é nesse encontro com a mãe. Esse livro traz isso de uma forma belíssima, né, Miriam? Você gostaria de fazer algum comentário, Flávio? Posso passar para a próxima pergunta? Eu só fazer um adendo à fala de vocês, da Silvia e da Miriam, eu achei excelente. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente não pode ficar esperando o gesto espontâneo do paciente como se fosse uma expectativa ou como se fosse uma regra fundamental, né? Quase como se fosse assim, não, o paciente tem que ter o gesto espontâneo. Ele já deixou de ser espontâneo, né? Eu tenho que me identificar a partir, e eu sempre gosto de usar essa imagem, vamos dizer assim, a partir da criança em mim, né? Mas também quando eu estou falando com adultos, né? De me identificar com a necessidade de poder acontecer no olhar do outro, sob o olhar do outro. E esse sob não é sob no sentido de subjugado, né? Estamos falando aqui um pouco da questão do papel de espelho também, né? Do olhar materno e do analista, né? Onde o outro pode se refletir, de fato, a partir de si mesmo, né? Mas eu estou falando refletir-se do ponto de vista do analista, porque do ponto de vista do paciente muito regredido ou da criança, nem há essa possibilidade de reflexão, porque é uma coisa só, estamos falando de uma unidade, né? Para garantir isto, eu preciso ser muito sólido com a minha capacidade de brincar, o meu potencial criativo. Posso me estender mais um pouquinho, Daniela? Eu até, já que vocês vão me permitir uma brincadeira aqui que talvez possa ser um pouco estranha, mas se eu ficar exigindo, por exemplo, a minha clínica se pautou durante muito tempo com pacientes suicidas, né? Se eu entrasse nesse caminho de exigência de um gesto espontâneo de pacientes suicidas, isso poderia soar muito mal, né? Porque, na verdade, não existe menor espontaneidade, não existe nenhuma possibilidade, como se a criatividade, de fato, nunca tivesse acontecido ou tivesse sido perdida completamente, né? Então, eu nunca posso ficar esperando que aconteçam as coisas, porque quando o analista começa a esperar que aconteçam as coisas nesse nível, mesmo que seja a espontaneidade, ele deixou de ser analista, ele perdeu seu potencial de brincar, ele passou a ser um objeto invasivo,
É só isso que eu queria dizer. Essa pergunta nos faz pensar bastante como analistas, né? Essa questão de você visar no paciente um gesto espontâneo, né? Isso é muito técnico, né? Por exemplo, o jogo do rabisco. O Winnicott, na introdução de consultas terapêuticas, ele fala, né, literalmente, que o jogo do rabisco não deve ser visto como uma técnica, né, a ser aplicada, né? Bom, a próxima pergunta aqui é de Priscila Freitas, ela direciona para você, Silvia. Ela fala que foi algo que você mencionou. Qual a diferença de uma criança estar presa em um beco sem saída ou presa na realidade? Você tem que abrir seu microfone, isso. A criança que está presa num beco sem saída, ela está lá no mundinho dela, no mundo subjetivo, tentando uma comunicação. E a criança que está presa no mundo objetivo, objetivamente percebida, também está presa, aguardando uma comunicação, só que muito adaptada, né? Já totalmente adaptada àquilo que esperam dela, né? Então, as duas estão realmente, nesse sentido, sem saída, precisando de um espaço de transição, justamente um espaço onde ela possa ser, onde ela possa brincar. Eu tenho até um exemplo muito interessante disso, que é uma menina que chegou para mim, já tinha 8 anos, e ela, quando chegou agora, aos 11 anos, um trabalho muito difícil, totalmente adaptada, muito boa aluna, mas muito escondidinha lá no mundo dela. E ela gradativamente foi saindo dali e foi trazendo para mim a riqueza dela, mas para o mundo lá fora ela ainda estava muito fechada. E isso gerou muita expectativa nos pais, porque eles queriam logo que eu consertasse a menina. E ela um dia chega para mim e diz: Silvia, teve uma dinâmica na escola, na aula de ética aos 11 anos, que ela tinha que dizer dela e de alguns amigos uma qualidade da personalidade. E aí ela disse que não sabia dizer nada dela, nada, eu não sei dizer nada de mim, eu só sei o que eu gostaria de ser, mas eu não sei ainda o que eu vou dizer de mim. Mas que de alguns amigos ela conseguia dizer. E quando ela ouviu dos amigos o que tinham a dizer dela, disseram que ela era muito boa em matemática. E ela ficou muito triste com isso. Ela me falou. E ela realmente é boa em matemática, mas ela não é só isso, né? E dali, o processo dela, terapêutico, cresceu muito, muito. Ela começou a trocar comigo muita coisa em relação a esse ambiente familiar dela e a essa escola, com tanta expectativa, já programando essa menininha para Harvard, programando essa menininha para um gênio na matemática, né? Então, esse é um exemplo, né, que eu acho que explica um pouco, não sei se eu consegui chegar onde a moça dessa pessoa, Priscila, queria, né? Posso falar? A gente pode entrando com falas. Eu lembrei de uma coisa, você falando isso, uma coisa que outro dia eu estava vendo no YouTube, né? Eu estava brincando no YouTube, e uma coisa que tem me assustado um pouco, é só uma colocação, nada teórico, nada... como tem sido explorada essa capacidade que crianças cada vez mais novinhas têm apresentado, inclusive assim, de um raciocínio, um aparente raciocínio verbal, uma compreensão de conceitos, até conceitos, né? Tem me preocupado muito, porque eu acho que tudo bem, eu acho que é uma evolução aí, acho que é esperado, né, que haja um incremento, inclusive, de habilidades ao longo do tempo, através de gerações, etc., mas eu fiquei muito assustado com crianças muito novinhas que estão articulando raciocínios de causa e efeito com uma rapidez terrível, crianças de 3 anos de idade, às vezes 2 anos de idade, falando palavras tipo anidropodoteca, por exemplo, né? que era galocha, né? Antigamente, acho que 90% do público não está ouvindo, não sabe do que se trata isso.
Mas, assim, o quanto isto, né, acaba, o risco disto ser explorado por nós, pessoas que não tivemos essas habilidades, mas que ficamos contaminados por essa urgência, né, de ver espontaneidade, e essa espontaneidade acaba sendo traduzida em produção intelectual, produção mental, né, em desempenho cognitivo. O quanto essas crianças ficam frágeis diante, às vezes, dessa expectativa, né, por produtividade, etc. É mais uma colocação que eu estou fazendo, mais uma coisa que me preocupa muito. Eu acho importante, Flávio, o que você está falando, e eu pensei assim, o beco sem saída, muitas vezes, é a própria realidade, né? Porque é uma realidade muito fechada, né? Colocada de uma forma muito autoritária, e às vezes muito intelectual mesmo, né? O conhecimento intelectual não substitui a possibilidade de explorar o mundo. E eu lembrei, né, do tempo que eu atendia criança, tinha uma vez um garotinho que veio com a queixa lá que ele não conseguia dormir sozinho, ele estava dando muito trabalho para dormir. E na primeira sessão, era um menininho muito pequeno, de 6 anos, 5, 6 anos, ele deitou no divã, ele trouxe um livro enorme, que o nome era assim, Os Grandes Problemas da Humanidade, era uma coisa assim muito... Aí ele pegou o livro, deitou e tombou o livro na cabeça dele, né? Tipo assim, como que uma criança tão pequena podia dar conta de uma coisa tão grande, né? Então, eu acho que as crianças são muito expressivas. São. A minha preocupação, viu, Miriam, fica assim, será que nós sabemos que ao reproduzir palavras e até articularem raciocínios, essas crianças estão só brincando, independentemente da sua altíssima capacidade intelectual? Né? Será que nós não nos perdemos nisso, né? E acabamos brincando com a criança, né? Mas não deixamos que ela realmente brinque? Exatamente, Flávio, exatamente. Esse é o ponto do Winnicott, né? Que às vezes a criança parece que ela está brincando, mas ela ainda está numa tentativa de brincar. E aí o adulto fica encantado, porque ela fala coisas maravilhosas, né? E a Piaget, né? Como que é? E o Winnicott viu a saúde da Piaget, né, Dani? Dessa questão dela do verbal, com 3 aninhos, o que ela conseguia dizer, né? E isso é muito surpreendente. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, senão a gente vai nesse movimento para o intelectual da criança e não aproveita aquilo que ela foi buscar, porque ela também está, às vezes, fazendo performance para você, para ser vista. Tem crianças que dizem, assim, com palavras mesmo, que eu vou brincar, mas tem câmera aqui? Alguém vai ver ou só você vai ver? Né? E aí ela vai para o meio da sala, começa a fazer ginástica olímpica, fazer um monte de coisa, me mostrando o quanto ela é linda, saudável. Eu deixo ela brincar daquilo, né? Ela ter esse movimento, e daí a pouco ela começa a brincar. Sabe? Isso acontece, esse movimento acontece igual o rabisco, não é uma técnica. É um movimento com o corpo. Isso a gente tem que estar prestando atenção também. Porque a criança não é que nem um adulto que chega, senta e fala, que você espera o gesto espontâneo, você não visa, você espera, mas o adulto chega, conversa, daí a pouco você sente que ele dá um sorriso, que ele descontrai, que o corpo dele, a presença psicossomática dele muda, mas ele não levanta, é raro, né? Tem uns até que levanta. Mas fica ali, contido, esperando que ele encontre no analista essa possibilidade. E a criança não, ela levanta, pega água, ela faz isso, faz aquilo, pergunta se tem câmera, né? Ela se movimenta ali de uma forma riquíssima, e isso através desse corpo, e às vezes ela já está mostrando com o corpo, né, as dificuldades lá de trás. Né? Essa também não é uma avaliação, é um olhar do analista. Né? A gente está olhando que aquele corpinho também está falando de alguma forma. Né?
Então, é isso que é a riqueza, que a gente fica empolgado, feliz de estar vendo que está podendo acontecer. E você tem total razão, Flávio, quando você diz que o mundo, a gente tem que prestar atenção nisso, porque estão acelerando as crianças pelo intelectual, pelo cognitivo, né? Cognitivo e intelectual nesse sentido, pelo tipo de leituras, pela internet, né? E aí a gente teria que ter mais uma live para falar disso também, né? Porque tem o benefício e tem os malefícios assustadores disso. Eu lembrei de um outro caso de Winnicott, que ele fala de uma paciente que faz exatamente isso, uma paciente que estava já num processo avançado de análise, que ela faz exatamente isso, né? Ela precisava de sessões que durassem 3 horas. Né? Então, ele dava sessões que duravam 3 horas, ele falou, seria absolutamente improdutível manter sessões de 50 minutos com ela. E essa paciente fazia exatamente isso. Ela ficava muito tempo quieta, parada, sem fazer nada, e o Winnicott estava ali, simplesmente. Aí depois ela levantava, ela começava a ler na janela, ela deitava no chão, ela sentava no chão, ela revirava de alguma forma o setting, né? Assim, se deslocava por todo aquele espaço e etc. Né? Você falou que, né, os adultos geralmente não fazem isso. Acho que os adultos não fazem isso porque a gente às vezes não permite que eles cheguem a esse ponto. Na minha clínica, eu gosto muito sempre falo isso também para os meus alunos, vamos começar por baixo, vamos começar a identificar quais são as necessidades, não vamos pular logo para os desejos, porque senão a gente começa a construir a casa pelo telhado, e depois isso tudo desaba. Né? Por quê? Porque a gente não vê a necessidade, o primitivo no paciente, a gente esquece. Mesmo que essas crianças, inclusive, que já vêm tão treinadas, né, com um vocabulário tão rico, não tem nada de mal nisso. Não tem nada de mal. O potencial da criança é o potencial que é dela. Mas quando ela sofre abuso intelectual, né, por parte de pais e professores que precisam ter confirmado a sua identidade através do desempenho do filho, dos alunos e etc., esse é o grande risco. Né? Então, mesmo nos adultos, né, eu gosto sempre de começar por baixo, sabe? Assim, vamos ver quais são as necessidades. Dá para perceber, mais ou menos, se foram satisfeitas? Então, vamos começar a pensar agora se há amadurecimento suficiente para chegar naquilo que a gente gosta de chamar de desejo, né? Isso. Que é outro nível de organização. Exato. Pensando no que vocês estão dizendo e esse tempo maior, né, que o Winnicott proporcionou para a paciente, é que, como a Silvia falou, nem sempre a criança, ela parece que está brincando, mas ainda não chegou naquele ponto de uma criatividade que vem do estado informe, desorganizado, daquele caos, né? E que é muito assustador também, né? Brincar não é sempre prazeroso. Ele se assenta nessa base instável e precária do ser humano. Então, se o setting não der confiabilidade, não der uma coisa estável em que você pode enlouquecer na presença do outro, né, é muito assustador. Então, leva tempo para conquistar isso. Né? Exato. Se mostrar desorganizado, não tem ninguém ali querendo organizar o caos, Exato. Não tem ninguém ali ditando regras, né? Não vou organizar a sua brincadeira de uma maneira pedagógica. Eu estou aqui para brincar e para não saber, e também não pirar junto, porque às vezes o que a criança leva você para um universo que você fica impressionada, né? Para onde que está indo. Então, aí você tem que saber que você pode ficar perdida. Não vai ter que direcionar, não, porque dali vai sair alguma coisa, né? Isso que é mais fantástico. Gente, desculpa, eu vou falar mais alguma coisa aí, Daniela. As perguntas... Podem conversar. A ideia da live é assim mesmo uma conversa. Podem conversar. Tem uma situação bastante presente na mídia agora, que é a situação da Simone Biles, né, daquela atleta que desistiu da competição, que eu acho que ficou tão evidente, né, o nível de pressão e exigência em que o se mexer ali, o se exercitar, não tem mais nada de prazer, né?
é uma coisa completamente voltada para a pontuação, para a nota, para ser a melhor. Quer dizer, o mundo inteiro olhando a menina e ela tendo que arcar com aquela responsabilidade. E ela disse, não vou mais, né? Não consigo. E foi muito interessante, né? Porque eu acho que é uma menina que não era mais vista como pessoa, mas uma máquina de fazer ginástica. Então, assim, é um exemplo muito radical, mas isso acontece com as crianças, nos seus lares. Miriam, eu lembrei, você falou da Simone Biles, e eu lembrei da nossa, como é que chama? A menina do skate. A Raíssa. A Raíssa, né? Que ela, numa entrevista, ela falou assim, eu só estou brincando, eu só quero brincar. Né? Eu estou descobrindo novas posições aqui no skate, novas técnicas, mas eu só quero brincar, eu não esperava que chegasse a tudo isso. Né? E ela mostra, ela dança, ela tem essa liberdade ali, porque ainda não chegou esse nível de comprometimento com o resultado. É bem interessante. É lindo tudo isso, né? E a questão da capacidade para brincar está diretamente relacionada com a capacidade de você existir no mundo, né? E o exemplo da Raíssa é isso, ela estava numa prova que teoricamente deveria ser super tensa, que é uma prova de Olimpíada, e ela estava dançando, né? Ela estava ali, e sozinha também, né? Tem relação também com a capacidade de estar só nela. Ela estava ali dançando, tinha aquele mundo de microfone, de prova, e ela dançando com o skate, né? É lindo mesmo de ver aquilo, né? E essa questão da capacidade para existir na conceituação winnicottiana, ele vai relacionar isso diretamente com um ambiente que proporcione para a pessoa essa capacidade dela ser, estar no mundo e, consequentemente, ser criativa, né? E aí tem uma pergunta aqui que está direcionada para você, Flávio, é que onde, na obra de Winnicott, nós podemos encontrar o conceito de confiabilidade? Você lembra algum texto, alguma coisa para indicar para essa pessoa? Olha, eu lembro um texto essa questão da confiabilidade está colocada, tanto explícita quanto implicitamente, no livro Brincar e a Realidade, por exemplo. É um dos que a gente pode falar com mais propriedade. Essa questão do brincar, do espaço, né, potencial, onde se dá o brincar, onde a criança, o espaço potencial é o espaço que vai se criando à medida em que a criança vai se afastando da mãe, né, e ela vai, se saudável, ela pode ir preenchendo esse espaço, né, com a sua criatividade, com as suas produções, etc. E ela pode retornar também, né, quando ela precisa da mãe. Essa questão da confiabilidade está em vários capítulos dá licença, o livro está aqui do meu lado, inclusive. Eu vou citar uns capítulos, mas não com tanta certeza de que de fato estejam nestes, tá? Mas Sonho, Fantasia e Vida, capítulo 2, O Brincar, capítulo 3, e o capítulo 5, A Criatividade e Suas Origens. Aí está colocada implícita e explicitamente a questão da confiabilidade. Em tudo o que o Winnicott fala, quando ele fala de casos clínicos, quando ele fala do amadurecimento da criança, está presente a questão da confiabilidade. Se não colocado nesses termos, né? Mas está colocado em termos de constância, previsibilidade, inclusive a capacidade do analista ou da mãe, né, no caso, o analista entrando aí na transferência nesse lugar da mãe ou do cuidador, etc., né, de se identificar de fato, ter empatia, de se colocar no lugar do outro, né, como se tivesse sempre essa capacidade de dizer, no seu lugar eu também faria isso. No seu lugar eu pensaria assim, sem tentar interferir neste fazer criativo. Isso permeia toda a obra de Winnicott. A questão da confiabilidade permeia toda a obra do Winnicott no seu material clínico, mas nesses capítulos falam, em alguns momentos, especificamente deste termo.
Há outros, mas eu não me lembro aqui agora. Eu indicaria... Se alguém lembrar. Eu indicaria também... Pode, Silvia. Tá. Deixa eu só falar também. Eu indicaria para essa pessoa que está nos perguntando um livro que é maravilhoso, da Elza Oliveira Da Dias. Elza, é isso que eu ia falar. Sobre a confiabilidade. Sobre a confiabilidade e outros estudos. É isso que eu ia falar, Dani, é isso que eu ia falar. E também o bebê em suas mãos. E o bebê em suas mãos. É um mapa da mina que a Elza fez para a gente. Né, sobre eu ia falar isso. Ali você tem não só o que a Elza fala a respeito, como todos os textos, inclusive, que ela usou para construir o livro. Né? Desculpa, Flávio, Silvia, eu te cortei. Não, eu ia falar exatamente isso, o livro da Elza e do livro O Bebê e Suas Mães, né? Convergências e divergências, que fala o tempo todo da comunicação e da confiabilidade. O direito de não se comunicar, né? O direito de se preservar do bebê, esse início, né, que é importantíssimo. E aí você pegou num assunto que voltou para um pedacinho que eu tinha pensado em falar, e eu estava frustrada, não falei sobre isso, porque não dá, né? Mas você pegou e me despertou, que eu botei assim, termino com a seguinte pergunta: o que significa brincar em terapia? Aí eu disse, as palavras-chave para responder essa pergunta são comunicação e confiabilidade. Eu acho que foi muito bacana, porque a gente está brincando junto, né? Está muito gostoso isso, porque a gente está conseguindo. Silvia, não sei para quem está nos ouvindo, para a gente está, né? Precisa ver para quem está. A gente está divertido, nós estamos brincando, não sei se quem está escutando. É verdade, igual criança brincando, não me interessa. Brincando. Então é bom. A Thelma Silva faz uma pergunta, eu vou direcionar para a Miriam, mas vocês todos depois podem comentar. Miriam, os adultos, de um modo geral, brincam? Se Deus quiser. Quer dizer... Quando eu crescer, eu quero ser assim, né, Miriam? Exato. Eu acho que sim, né? Eu acho que nem todos... É o que o Winnicott diz, né? Aqueles que não podem brincar, que a gente possa ajudá-los a chegar nesse lugar, que é poder improvisar, né? Que é poder se surpreender, é poder usar uma linguagem que não é rígida, é um modo de expressão aberto, onde a gente sempre vai deixar espaços livres, como a gente está fazendo aqui, né? Eu costumo dizer que, para mim, conversar com o paciente é assim, fornecer alguns elementos para que a bola fique em jogo. Não é fazer gol, mas é deixar a coisa acontecer, né? Como a gente está fazendo mesmo. Porque quando faz o gol, acabou, né? De uma certa forma. Então, é esse jogo de deixar a coisa sempre se movimentando, transformando, tendo espaços de respiro, né, de liberdade. Então, sim, o lugar que a análise acontece é na brincadeira, mesmo quando ela é verbal, né? Só verbal. Embora nunca seja só verbal, a gente está sempre presente com o corpo inteiro. Exato. Uma das coisas que o Winnicott fala, né, Miriam, que o verbal ele é importante, é lógico, porque a partir de um certo momento, né, claro, o verbal é a ponte, pelo menos, que inicia o contato em muitas situações. Mas ele fala muito da questão interpretativa, né? Quando a interpretação, às vezes, serve mais para oferecer ao paciente o limite da compreensão do analista do que em si um sentido que o paciente possa, de fato, usar para a sua vida, né? Eu acho que essa questão do verbal é complicada na clínica, porque, às vezes, a interpretação pode ser mais uma necessidade do analista de confirmar a sua identidade ali, né? Enquanto profissional e etc., né? E o seu desempenho. Só que, às vezes, isso não é percebido claramente, porque, se for percebido claramente, o analista não vai fazer a interpretação. E o Winnicott tinha essa capacidade, né? Exato. De se manter, né, em silêncio, esperar sem fazer interpretações. Que o próprio paciente faça, né? E aí é um espetáculo, porque o paciente faz, né? Chega um momento que ele faz e o analista vai lá e assina embaixo. É isso, né?
Mas também não falar nada, às vezes, é muito desconfortante. E, às vezes, falar muito é justamente para mostrar que não está se comunicando. Então, aí é que entra várias questões, né, dessas nuances da comunicação, que é importantíssimo. E foi o que eu citei lá no início, né? Foi quando eu comecei realmente a poder compreender a teoria unicotiana nesse sentido, né? Do direito de não se comunicar, né? E isso é muito bonito, né? Porque aí se liga a isso tudo que vocês estavam falando sobre a confiabilidade, né? E sobre a comunicação. Porque quando a criança, então, faz a comunicação, ela seguida começa a brincar. E aí não dá nem tempo, às vezes, de você interpretar. Você guarda aquilo para você, né? Sim. Você guarda aquilo para você, porque aquilo ali já foi. Né? Eu não sei você, Miriam, desculpa, eu não sei se eu te interrompi aquela hora que você estava falando, eu achei que você tinha concluído a fala, por isso que eu falei. Não me interrompeu. Não. Então... Mas eu não sei, eu só queria dizer assim, que eu não sei vocês na clínica, mas assim, em muitas situações, e o Winnicott descreve isso num dos textos dele, inclusive, você não faz a interpretação, você segura, até porque eu, particularmente, acho que quando você chega a uma interpretação que poderia ser feita, só essa compreensão que você chega já muda a sua relação com o paciente. Não precisa ser traduzido em palavras, né, que joga para um processo mais mental. Mas o que eu quero frisar é essa coisa de que às vezes você não faz a interpretação e o paciente chega a ela. Ele até cita isso, algum tempo depois, na própria sessão ou em outras sessões. Isso é muito mais. A gente está falando da criança brincando, né? A gente sabe onde ela vai chegar, mas a gente não fala. Né, de alguma forma. A gente deixa que ela chegue, deixa que ela descubra o ovo de Colombo. Né? E mesmo que a gente não saiba, né, Flávio, eu acho que é tão interessante quando a gente vai construindo junto, e aí isso. O significado vai emergindo, assim, como um nascimento, e é junto. Quem fala a gente vai se surpreendendo junto. É isso aí. Quando o Winnicott fala, né, da criança acreditar, né, da mãe permitir que a criança acredite que foi ela quem criou o seio. Quando eu li isso, quando eu era super novinha, quando eu comecei a estudar o Winnicott, eu levei um susto na hora que eu li aquilo, e é exatamente isso, né? Você acreditar que você cria o mundo é muito importante, né, para a sua constituição como si mesmo no mundo, né? Tem uma pergunta aqui da Miriam Bernardino, direcionada para o Flávio. Flávio, brincar é deixar ser em um ambiente seguro? Brincar é deixar ser? Miriam, a Miriam é uma querida aluna, ex-aluna minha da faculdade. Saudade, Miriam. Deve estar em Portugal, se não me engano. Miriam, de alguma forma eu vou tentar ser muito breve. Brincar não é deixar ser. Do ponto de vista do analista, é oferecer um espaço de onde o outro possa emergir, vamos dizer assim, a partir do gesto espontâneo. Mas do ponto de vista da criança, brincar é ser. Né? Poder ser. O analista deixa que a criança... Né? Deixa não, ele oferece. Como disse a Miriam, muito bem, né, Miriam? A gente vai se surpreendendo junto com a criança, a gente vai se constituindo junto no fazer do brincar da criança. Né? Mas brincar em si, na essência, é poder ser. É assim que eu entendo. Tá? Brincar de viver, né? Tem até uma música, isso. Brincar de Viver, do Guilherme Arantes, que cantado pela Bethânia é a coisa mais linda. Né? Brincar de viver, ser. E a criança brincando, ela, muitas vezes, a Miriam falou em nascer, ela até revive o nascimento. Se a gente começar a prestar atenção nos movimentos corpóreos da brincadeira, ela está ali brincando de nascer mesmo corporalmente. Né? Até uma criança no balanço, às vezes, que ela fica no balanço com aquele friozinho na barriga, que ela fica pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais, ela está fazendo ali um movimento corpóreo muito importante para isso, para essa movimentação criativa através do corpo. Né? E tem criança que tem nascimentos traumáticos que elas revivem no consultório com a gente. Tem cenas assim que você fica impressionante.
impressionada como que a criança te leva. Já tive um menininho que a mãe nem tinha me contado, que tinha tido um parto tão difícil, e ele lá reviveu o parto dele comigo, e eu falei, tá nascendo, e tá preso, né? E tá preso e quer... E depois ela me contou, e ela mesmo falou, Silvia, que coisa, eu não te contei isso, mas ele viveu isso, né? Ele foi me levando para lá e chegou lá, né? Então... Silvia, eu vou aproveitar e vou fazer a pergunta da Débora Riclife usa para você, Silvia. Silvia, é comum na sua clínica pais relatarem que não gostam de brincar com seus filhos quando eles demandam essa experiência? É comum. Não, eles não dizem que não gostam, porque tem pais que eu sinto claramente que eles gostariam, mas eles não sabem. Infelizmente. Assim como tem muito terapeuta também que não sabe, vai buscar uma outra abordagem, porque não sabe também. E tá certíssimo, né? Tá certíssimo, porque não é um único meio, né, de terapêutico, não é. O Winnicott não é o único, mas para mim é o único. Mas para muitos não é. Então, se você não sabe brincar, e se os pais também não sabem, tem pais que não sabem e confirmam que não sabem, e a criança, quando percebe que o pai e a mãe também está contando com você, por isso que o trabalho com criança é tão trabalhoso às vezes. A criança leva os pais para o consultório, para brincar junto. Eles pedem isso. E os pais começam a brincar. E tem uns que dizem, Silvia, que coisa incrível. Estou começando a brincar com meus filhos, né? Porque ele está aprendendo ali. Tinha um menininho que ele, às vezes, falava, o pai era tão sério, tão zangado, tão fechado. Quando ia levar, ele ficava enrolando na porta e dizia, Silvia, conversa com o papai. Eu vou ficar aqui fora, né? Eu vou ficar brincando, né? E depois ele puxava o pai e o pai entrava com ele. Tinha um que disse, mas eu não sei nem tirar o sapato para brincar, meu pai nunca brincou comigo. E quando ele sentou no chão para brincar com o filho, um cara inteligentérrimo, pegou um Lego, fez um trem, daqui a pouco fez um avião. O menino pulou no colo do pai, papai, você brinca comigo, né? Eu chego a ficar arrepiada, porque realmente, sabe, aí ele começa e essa terapia é maravilhosa para a gente, para a família, para todos. Silvia, né? Eu vou aproveitar, deixa para também colocar, às vezes, o oposto, né, de pais que se forçam muito para brincar com os filhos. Tem dúvida. Né? Então, sempre propondo brincadeiras e não deixam... Porque é tão bom quando a criança pode encontrar a forma dela brincar sozinha na presença do outro, né? Então, a mãe está lá cozinhando e a criança está lá brincando e fazendo sua própria brincadeira. E, às vezes, os pais ficam achando que eles têm que estar ativos e participando o tempo todo. Não precisa, né? Não precisa. Tem isso também, Miriam, mas tem também esses que estão, que nem os filhos, né, ávidos por brincar. E, às vezes, também pedem isso, porque pega carona na terapia da criança. Não é terapia de família. É uma orientação que você vai dando, e eu, às vezes, até comento mesmo alguns pontos da teoria, né? São pais inteligentes, querem saber que amadurecer ao longo da vida, né? Que temos uma vida para amadurecer, para poder ter esperança nesse mundo, porque senão realmente não temos, né? Se a gente não tiver esperança e não ajudar essas famílias nesse sentido, um sentido mais prático, mais humano da vida, né? Vão ficar achando que a análise é ficar lá, cavando o inconsciente. A criança que pula na cama dos pais é edípico, né? A criança pula na cama dos pais, pelo menos os meus pularam, todos pularam, para ficar pertinho, para ficar juntinho, né? Evidente que quando começa nessa outra fase, a gente sabe, né? Intuitivamente a gente sabe. Né? E os pais também, no fundo, sabem, a gente não pode menosprezar esses pais, né? Com muita... Porque o Winnicott traz uma teoria do brincar. O brincar, para ele, tem tempo e tem um espaço, né? Desde o útero, provavelmente, estamos lá brincando, porque nascemos com esse potencial inato para a criatividade e para o amadurecimento, e é nisso que a gente acredita, né? É isso. Miriam, tem uma pergunta aqui da Juliana Vilela, eu vou direcionar para você. Os xistes, como uma forma de manifestação do inconsciente para Freud,
seria uma das representações do brincar na fase adulta para Winnicott? Eu não saberia responder para Winnicott, né? Ela está trazendo uma colocação que vem do Freud. Agora, eu acredito que sim, né? Os xistes, as piadas, os trocadilhos, quando a gente pode brincar com as palavras, brincar com a linguagem, quando o Manuel de Barros fala tudo que eu não invento é falso, né? Ele junta coisas supostamente contrárias e coloca junto de uma forma inovadora. Quando ele diz, deixei uma ave me amanhecer, por exemplo. Não é bem o xiste do Freud, aí estou falando da palavra poética, mas sim, eu acho que os trocadilhos, as formas verbais que misturam coisas e que a gente não precisa ir buscar, como Freud fazia, qual é o impulso inconsciente, o desejo inconsciente que está ali se apresentando. Mas o próprio ato em si é uma brincadeira, é um jogo imaginativo. Não sei se está bem. A Silvia e o Flávio pediram a palavra? Não. Tá. Uma pessoa diz aqui, uma vez escutei de uma analista que analistas de crianças eram regredidos. O que vocês pensam sobre essa afirmação? Bom, de onde saiu isso, né? De onde saiu isso? Se isso é um elogio e se é uma crítica. Regredido. Pois né? Né? Porque, na verdade, a gente não chega no consultório assim, eu sou brincalhona, então agora todo mundo vai querer brincar comigo. Não, pelo contrário. Né? Você está lá no seu lugar, né? Com um pezinho cá, um pezinho ali, um pezinho lá, né? Na objetividade e na subjetividade. E aí acontece, agora que se o analista infantil é regredido... Até porque, né, Silvia, para o Winnicott, brincar é uma das coisas mais sérias, né? Exatamente. E falando em regressão... Muito bom você lembrar disso, porque eu às vezes fico tão séria brincando, eu levo tão a sério aquilo ali, por isso que eu gosto tanto, né, que eu digo, gente, né? E esse menininho que eu contei no início, ele saiu, né, e disse para o pai, nunca me diverti tanto, mas eu me diverti, foi a palavra que ele conseguiu usar, porque ele realmente, até no corpo ele estava muito mais relaxado, mas ele quis dizer a diversão. Né? E tem pais que falam, vai lá só para brincar, então essa terapeuta é regredida, pode ter esse julgamento. Né? Vai lá só para brincar, não faz nada. E tem pessoas que ficam aflitas, tem pessoas em supervisão que ficam aflitas, Silvia, não estou fazendo nada, estou só. Eu falei, calma, vai, está fazendo muita coisa, né? E aí a gente tem que ter cuidado com isso, né? Com essa coisa de achar que brincar é fazer coisinha, brincar. Ele tem até uma frase no livro Brincar e a Realidade, que ele diz, brincar é fazer, mas antes ser, né? Para você poder brincar, né? Tem que estar lá, né? Então, eu não penso que brincar é regressão, brincar é uma conquista, é uma evolução, mas se fosse, né, regressão, tem um analista que é um dos fundadores lá da sociedade que eu pertenço, né, que é o Durval Marcondes, que já é falecido, que ele dizia que ele aprendia muito com o cachorro dele, porque toda vez que o cachorro dele queria pular, ele antes regredia, ele dava uns passinhos para trás e aí pulava para o sofá ou para a poltrona. Então, esses movimentos são necessários também, né? Exato. Muito bem lembrado, Miriam, né? Não é assim o jogo da espátula lá? A criança hesita, né? Ela joga, mas ela hesita em ir buscar, né? Até ela sentir a confiabilidade para poder descer para o chão e sair do colo da mãe e ir buscar a espátula e jogar de novo. E você vê o bebê brincando. Ele joga tudo longe, né? Ele joga, espera buscar. Se não vão buscar, que ele adora, porque ele vai buscar para jogar de novo. Para aquilo que você estava falando, Miriam, da construção e da destruição. Tem criança que monta coisas lindas, que eu fico assim, nossa, que cidade maravilhosa, mas o prazer enorme depois de destruir tudo. E eles chegam a dizer, vou destruir tudo.
Aí eu sei, você vai construir tudo novamente. E aí, às vezes, tem sessões que é destruir para construir novamente. Destruir, né? E aí você tem que tranquilizar os pais que isso não é agressividade naquele sentido lá, kleiniano, da pulsão de morte, né? Porque às vezes se confunde com isso, né? É a vitalidade, é a expressão da agressividade, né? Que às vezes já até tem mesmo, sabe? Uma coisa mais avançada no amadurecimento, trazendo, mas não necessariamente ela vai ser o destruidor, né? No sentido negativo da coisa. Sim, tem uma questão importante aqui que a Francisca Vargas Carneiro do Prado faz para vocês. Ela está se referindo à criança, mas acho que nós podemos falar dos adultos também. Ela diz assim: noto que muitas crianças não conseguem brincar sozinhas na presença do outro. Até ela direciona para você, tá, Miriam? Ela fala por quê, Miriam? Que algumas crianças não conseguem brincar sozinhas na presença do outro. Podem ter muitos fatores. Eu acho que o Winnicott fala na capacidade de estar só na presença do outro, que é uma das conquistas, né, do estar com o outro. É você confiar que o outro está ali e que ele vai estar presente, mesmo que você não esteja se relacionando diretamente com ele ou ativamente tendo uma resposta do adulto, né? É o que eu falei antes. Às vezes há uma ansiedade tão grande em se fazer presente que a mãe ou o adulto fica impondo atividades e dando ideias e o tempo todo ali tão presente que não deixa o outro ser, né? Então, quando já tem um nível de estabilidade, de confiança, de credibilidade na estabilidade do objeto, né? Quer dizer, que a mãe que permanece ali, mesmo que eu não a esteja vendo ou interagindo diretamente com ela, a criança pode brincar na presença do outro. Então, acho que para ela ter este movimento de se perder numa brincadeira, sem ficar ansiosa se o outro não vai sumir, tem que rolar antes toda uma experiência em que a presença se torna constante, segura, estável e independente do eu precisar controlar para ver se está ali. Exato. Exatamente. E essa presença, às vezes, é tão forte que é o exemplo que o Flávio deu do colo. Às vezes fica no colo antes de começar a dar brinquedinho, comprar brinquedinho, brincar, né? Ela precisa, às vezes, ficar um pouquinho no colo mais tempo, né? Para brincar depois, para ir para o chão, para ir para um espaço, né? Que ela possa criar, né? E às vezes eu acho que tem uma coisa, Silvia, também, Silvia e Miriam, eu estava pensando um pouco na questão oposta aqui, às vezes, né? A criança não consegue, ela fica inibida na presença do outro, mas algumas crianças podem. Ela fica inibida porque provavelmente, de alguma forma, esse outro ainda é um objeto meio persecutório, que pode, persecutório no sentido, ou pode, né, não estar ali, ou pode desaparecer, mas tem crianças também que acham que porque o outro está ali, elas são obrigadas a brincar com o outro, né? E acho que aí tem uma ansiedade paranoide na criança, né? No sentido paranoide que eu digo é no sentido, se o outro está ali, de alguma forma, ela tem que entrar em contato, ela tem que ter o controle, numa tentativa de estabelecer um controle onipotente, às vezes, né? De uma forma... Sim, muito interessante. Porque a presença do outro é uma demanda, né? Já é uma demanda em si. O que eu tenho que fazer para agradar e não o que ele vai trazer ao encontro da minha necessidade, né? E, sim. Exato. Já pela necessidade de contato. A gente vê muito na clínica, né, com criança, mas com adulto também, aquela criança que ela brinca para alegrar a mãe, né, para acordar a mãe e o pai, né? Os adultos também, às vezes, a gente vê pacientes, assim, tinha um paciente que ele fazia piada os 45 minutos inteiros da sessão, era para eu estar rindo o tempo todo, né? Olha, por incrível que pareça, nós já esgotamos o nosso tempo, eu não vi o tempo passar, foi muito gostoso estar com vocês três.
Agradeço em nome do professor Loparic vocês estarem aqui para contribuir com o canal Winnicott Urgente. Gostaria de saber se vocês gostariam de falar mais alguma coisinha para nós finalizarmos essa live. Silvia, Flávio, Miriam. Não, eu quero almoçar. Eu já brinquei bastante, agora eu quero comer alguma coisa, quero almoçar. Eu agradeço muitíssimo. Eu agradeço muitíssimo, agradeço a vocês também, Flávio, Miriam, Dani, que foi muito bom, muito gostoso essa conversa, muito, né? E é isso. Tá Espero bom. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu dei uma série de recados no início da live, agora no final me pediram para dar mais um recado, que não tinha aqui na lista, né? Eu falei sobre a próxima live do dia 21, que será Identificação Cruzada, o curso do Dr. Roberto Kuppmer, que é o Winnicott na Pediatria Atual, o Colóquio do Rio de Janeiro, 10º Colóquio do Rio de Janeiro, a Jornada sobre Adoção, Colóquio de Campinas, e tem mais uma live também esse mês, ela vai acontecer no dia 28, e o tema será o Winnicott e a pediatria, tá bom? Essa informação me foi passada agora recentemente pela Amanda, ok? E todas essas informações vocês podem encontrar no nosso site, que é o ibpw.org.br. Queridos, um beijo, um ótimo final de semana para vocês. Tchau, gente. Beijo, tchau, tchau, tchau. Espectadores pela presença. Tchau. Tchau.